dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Literatura Voa. E no último vídeo comentamos a respeito do conto O Homem da Multidão, do Edgar Allan Poe. E eu prometi continuar com William Wilson, que é um outro conto do Poe muito famoso, muito comentado. E o curioso é que esses dois momentos, eles, de certa maneira, se entrelaçam, porque, como eu disse no vídeo anterior, eu tenho uma intuição de que o homem da multidão, ele, na verdade, é um duplo do Flaner. Os dois personagens do conto, eles se complementam, na verdade. O Flaner, aquele que se vê imbuído a se lançar à multidão, vencendo as próprias restrições, vencendo os medos, por que não? Porque aquele momento representava uma mudança geral, importante na história da humanidade. Nós temos aqui uma citação do Walter Benjamin, que está lá no Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. Ele diz o seguinte, o Benjamin: talvez a visão cotidiana de uma multidão em movimento tenha sido por algum tempo um espetáculo a que os olhos inicialmente tiveram de se habituar. Pode-se talvez supor que, uma vez cumprida esta tarefa, eles escolheram bem todas as oportunidades de se mostrar dotados da faculdade recém-adquirida. A técnica da pintura impressionista, que extrai a imagem do caos das manchas de cor, seria um reflexo de experiências que se tornaram familiares aos olhos do habitante de uma grande cidade. Eu acho muito pertinente pensarmos no Didi Uberman, aquele livro em que ele escreveu, cujo título por si só já é uma provocação e tanto: o que vemos, o que nos olha. Aqui o Benjamin, ele traz à tona a questão das pinturas impressionistas. A prerrogativa básica da pintura impressionista é impressionar. Que obviedade que você está falando, professor? Pois é. Mas nós devemos prestar sempre atenção nos títulos. Isso é um segredo aí que eu estou revelando para os mais incautos. O impressionismo impressiona pela técnica, por aquilo que está sendo construído na tela, por toda a arquitetura que está sendo posta ali diante de nossos olhos. Eu estou a falar de um quadro impressionista, mas estou a falar também da cidade e das transformações sofridas por ela no decurso do século XIX, mais especialmente a partir de sua segunda metade, indo ao encontro do século XX, que aí sim, toda essa magnitude de transformações espaciais se adensou de fato. Os dois contos do Edgar Allan Poe aqui mencionados tratam disso. É claro, evidentemente, que o primeiro, O Homem da Multidão, tem um enfoque muito mais direcionado para o tema em questão. Mas a noção do duplo também nos traz muito dessas transformações que o ser humano ele passou a vivenciar de uma forma muito
a adensar aquilo que já o habitava. O indivíduo, o sujeito, melhor dizendo, quando ele chega nesse momento da modernidade, quando ele chega, enfim, diante da multidão, ele pode, de fato, se entregar a ela e pensar: eu faço parte disso, eu não sou mais um sujeito único, eu agora sou mais do que um. É aquilo que o Rimbaud fala, o eu é o outro. Então, nessa ideia, a gente pode pensar a questão do duplo, ela já foi recorrentemente trabalhada na literatura. A gente pode pensar em várias obras que trataram dela. Me recordo aqui da peça As Nuvens, do Aristófanes, que tem lá um personagem que é o, digamos, duplo do Sócrates, no sentido dele ser uma espécie de rasura do Sócrates. Que o Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, o duplo do Dorian Gray era o retrato, era a pintura, que sofria todo o problema do tempo. Essa questão do Dorian Gray ela é muito interessante. Eu acho que ela tem muito a se relacionar com William Wilson nesse sentido. Porque uma questão que a gente tem sempre que ter em mente é o seguinte: quando se trata desse paradoxo do duplo, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: quem é a cópia? Porque no caso do William Wilson, a gente começa a acompanhar a narração de um sujeito que, ao que tudo indica, ele é o original. E o outro que se apresenta a determinado momento é a cópia. Mas e se a gente pensar que essa ideia de cópia ela não existe? Que ambos fazem parte de uma mesma e dupla originalidade? Vejam que interessante. E quando um lado da moeda se encontra com o outro, qual é o preço que se paga? Será que o ser humano é capaz de suportar a ideia de que exista um outro exatamente igual ao que ele é, mas não necessariamente igual, porque este outro pode ser melhor do que aquilo que você é? E como se apresentaria esse duplo na vertente do Edgar Allan Poe, que é tão especial dentro da temática, porque abrange um elemento ao mesmo tempo romântico e moderno. O Clément Rosset, ele tem um livro muito importante no estudo das questões do duplo na literatura, O Real e Seu Duplo. E tem uma passagem que ele diz assim: o tema do duplo é, em geral, associado principalmente aos fenômenos de desdobramento da personalidade, esquizofrênica ou paranoica. E na literatura, particularmente a romântica, onde se encontram múltiplos ecos seus. É o que a gente vê aqui no Edgar Allan Poe, no William Wilson. Como se este tema dissesse respeito essencialmente aos confins da normalidade psicológica e, no plano literário, a um certo período romântico e moderno. Veremos que não é assim e que o tema do duplo está presente em um espaço cultural infinitamente mais vasto, isto é, no espaço de toda a ilusão. A gente pode refletir, então, pegando carona no que disse o Clément Rosset, que o conto do Edgar Allan Poe, William Wilson,
ele vai muito além do que essa questão psicológica que se instaura. Vamos pensar aqui, a história é muito instigante porque a gente toma contato com um personagem que está meio que à deriva, ele está vivenciando um impasse, temos a noção de que ele está morrendo, essa é a verdade. E naquele momento em que a vida toda passa à frente aos seus olhos, nos últimos minutos, é mais ou menos isso que se estabelece. Então, o personagem do narrador, ele começa a nos contar uma questão surreal que aconteceu com ele e que tem relação com o encontro que ele teve com uma figura que era idêntica a ele, uma figura que, aliás, pior do que ser, pior do que ser idêntica a ele, era alguém que era melhor do que ele, era alguém que tinha um senso de certo e errado melhor definido. Era como se o que lhe faltava pudesse ser encontrada nessa outra metade aí. Então a gente tem a configuração de um lugar que, ao que parece, é uma escola, mas a gente pode pensar também que é uma casa de internação, e ele toma contato com esse jovem, vamos colocar assim, sua cópia, neste lugar, e acontece uma série de situações em que ele se vê obrigado a fugir dali. O ápice foi um momento ali de brincadeira que ele queria ter com o rapaz aí, com William Wilson, vamos colocar assim, e a coisa deu errada e ele fugiu, e depois ele se torna uma pessoa totalmente desregrada, ele, o narrador, ele começa a praticar golpes e ele envereda pelo caminho do mal. E sempre quando ele tinha uma tomada de consciência, ele se encontrava com esse duplo. Até o ápice da coisa, em que ele duela com esse duplo. Então esse duplo, o tempo todo, ele vem aparecendo perante a figura desse narrador como a possibilidade daquilo que ele poderia ter sido e não foi. Eu me lembro muito, lendo aqui, relendo o William Wilson, eu me lembrei muito do Walter White, da série Breaking Bad. Para quem não assistiu, é uma série fantástica, que foi escrita pelo talentoso Vince Gilligan. Então, Walter White é um professor de química, digamos assim, fracassado, e que, ao se encontrar num momento dilemático da vida, ele começa a produzir uma metanfetamina para poder ganhar dinheiro. Só que ele toma gosto pela coisa e ele vai se tornando uma outra pessoa, ele vai assumindo a personalidade de um cara que ele criou, chamado Heisenberg. Só que, na verdade, a gente pode pensar o seguinte: o Heisenberg sempre existiu dentro dele. O Heisenberg, esse duplo do Walter White, sempre existiu dentro dele. Ele só deixou aflorar diante daquelas questões problemáticas em que ele se viu envolvido. Então, voltando aqui para o conto do Edgar Allan Poe, o William Wilson, ele na verdade é uma pessoa só. Ele é um ser uno ali, só que a questão da problemática da vida o forçou, aí entra a questão dos problemas da psicanálise, etc., os dramas da pessoa, os traumas. Ele se viu obrigado a fundar esta outra pessoa,
como que uma espécie de grilo falante ali, remontando a história do Pinóquio. O grilo falante colocando ali na cabeça dele uma certa ordem, só que chegou um momento que ele não aguentou. Agora vamos desdobrar um pouco melhor algumas questões, né? A gente está aqui resumindo, mas o resumo nunca é o bastante. Deixa eu ler para vocês aqui um trecho. Sondando as profundezas de minha alma, vivia me perguntando quem é ele, de onde veio, quais seus objetivos, mas não encontrava respostas. Com minúcia analisava os aspectos, os métodos e os traços principais de sua impertinente vigilância. Havia, porém, pouquíssimo para fundamentar minhas conjecturas. Ainda assim, constatei que em todas as incontáveis ocasiões em que cruzara meu caminho nos últimos tempos, o fizera apenas para atrapalhar estratagemas e interromper atos que, se levados a cabo, poderiam ter resultado em amargos transtornos. Pífia justificativa para uma autoridade arrogada com tamanha soberba, pobre consolo para um direito de autonomia tão ofensivamente negado. Esse William Wilson, essa parte do William Wilson, esse outro ser, o duplo, seria uma espécie de anjo protetor. Num determinado momento a gente tem um ponto de contato aqui com o homem da multidão incrível, olha. Ele estava em Roma, né? E de repente, olha o que aconteceu. A dificuldade em abrir caminho pela turba também contribuiu bastante para me deixar exasperado, pois empreendi uma busca obstinada pela jovem, alegre e bela esposa do velho de Bróglio. Ele estava prestes a seduzir a mulher deste senhor. E essa dificuldade de se caminhar pela turba aí é um ponto de contato com o homem da multidão.